E o primeiro tabu a se quebrar é: música não é adoração. Repete comigo para ficar bem firme no teu intelecto. Música não é adoração. Pode até atrapalhar em alguns momentos. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. João 4:21. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso aqui é extraordinário, irmão. É quase incompreendido por nós. Porque a gente pode perguntar: meu Deus, o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Tipo, se espremer na hora da adoração, fechar os olhos, se concentrar. Não sei se você já passou por esse dilema. Meu Deus, o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Você só é capaz de entender a adoração em espírito e em verdade se você entender o significado e o poder da pureza de coração. Só pode ser verdadeiro adorador quem é puro de coração. E é sobre isso que a gente quer desenvolver hoje. Deus só é adorado onde existir pureza. Onde não há pureza, só há liturgia. E nem toda liturgia ela é espiritual. E nem toda liturgia é recebida por Deus. Isaías capítulo 1 diz que quando o povo adorava a Deus, Deus tapava os ouvidos e virava o rosto. Então não é porque você está adorando a Deus que Deus está se sentindo adorado. Não é porque você ofertou a Deus que Deus recebeu a oferta. Olha aí o exemplo de Caim. Deus não recebeu. E é tão provável que Deus não recebeu que Deus não tinha nenhum envolvimento. Ofertar e matar num curto período de tempo, deu no mesmo. E o primeiro tabu a se quebrar é: música não é adoração. Repete comigo para ficar bem firme no teu intelecto. Música não é adoração. Pode até atrapalhar em alguns momentos. Deixa eu louvar a Deus. Vou botar aqui um Fernandinho. Já começou errado, porque não é você que está louvando, é o Fernandinho. Então está louvando a Deus terceirizado. Deixa eu botar o Fernandinho para adorar no meu lugar. Ó, que doideira. Deus é teu pai, quer te ouvir. Tu botou Fernandinho, duas vozes adorando a Deus, Fernandinho gritando, e tu gritando do outro lado, e Deus dizendo: que confusão. Ele disse que queria me adorar, mas botou o Fernandinho para intercambiar a nossa relação. A música pode ser um veículo de adoração. Existem adorações, às vezes, que não conseguem ser ditas. Talvez as melhores orações não possuem palavras. Não sei se você já passou por isso. Um dia, irmão, eu estava tão deprimido, são uns 3 anos atrás. Meu filho do meio está autista. E você acha que não tem percepção, né, das coisas. Mas as pesquisas comprovam que um autista tem uma alta percepção da realidade e da irrealidade. Então ele está aqui e está em outro lugar inacessível pela mente comum. E eu estava mal, irmão. Eu queria morrer naquela manhã. Não queria existir. Deus, eu não queria estar vivo.
Eu não tinha força para orar, eu não tinha força para ler a Bíblia, eu não tinha força para dizer uma palavra sequer para Deus. Eu só pensei dizendo, como eu queria ser consolado. Aí estava sentado na porta do quarto dos meninos. Aí o João, meu filho, estava nessa ponta, né? Aí eu estava como se estivesse naquela caixa de som. E eu não falei, eu pensei. Aí ele saiu de onde estava autista, irmão. Eu não gosto de afeto. Não dá abraço com facilidade, não recebe. Quando você tenta abraçar, ele te empurra, sai daqui. E ele saiu de onde ele estava, veio na minha direção e botou a mão na minha cabeça. A pureza de coração é o veículo da comunicação. Às vezes a oração não precisa ser feita, porque Deus já ouviu o que está dentro de você. Às vezes a adoração não precisa ser cantada. Uma atitude em silêncio já é um ato de adoração. Esse é o poder da vida cristã. Entender o que significa em espírito e em verdade. E de maneira básica, uma das formas de entender o que significa em espírito e em verdade é entender que todo o nosso ato cristão ele precisa de um espírito, de uma estrutura. A nossa oração precisa de uma estrutura, porque Deus está vendo além das palavras. Se as palavras não possuírem uma estrutura que antecede o que vai ser dito, o que vai ser dito não importa, porque Deus não vai querer ouvir. É por isso que você vê tanta gente má dentro da igreja. Como que pode um crente ser mau? Como que pode um crente não perdoar? Todo mundo se ofende, é direito de todos nós nos ofendermos. Mas quando a gente está diante da escolha ápice, que é a segurança, o bem-estar daquela pessoa que nos ofendeu, a nossa ofensa se desarma, ela precisa se desarmar, porque nós somos adoradores. Nós podemos pensar mal contra as pessoas, mas nós não podemos querer mal às pessoas, porque nós somos adoradores, em espírito e em verdade. A nossa vida possui uma estrutura. O que você vai dizer para Deus precisa de uma estrutura interior, que é isso que Deus está vendo. A sua ação só é uma estética sem essa estrutura. Como Deus já viu a estrutura ou a falta dela, o que você vai fazer não importa. Porque Deus disse. Por isso que o Senhor disse, quando você vier trazer uma oferta ao meu altar e souber que alguém tem algo contra você, Ele disse, deixa a oferta de covas. Foi? Deus não se preocupa com aquilo que você faz para Ele. Deus se preocupa na resposta que Ele quer te dar àquilo que você fez para Ele. Por isso que Ele diz, vá lá e se resolva, eu não quero sua oferta. Não preciso dela. Eu quero a sua vida melhor. E eu não quero que você se engane. Eu não quero que você seja um bom ofertante e um péssimo adorador. Então vá lá, se resolva com a tua vida. Quando tu tiver resolvido, tu vem no meu altar e dá a oferta. Porque eu não quero a oferta que não é consequência da tua vida. Eu quero a oferta que procede daquilo que está acontecendo na tua vida. Pastores fazem isso, dizendo, não, deixa quieto. Deixa a oferta aqui, aleluia. Pode odiar. Quem você quiser. Dinheiro entrou, irmão, no gasofilaço? Jesus não. Só conheci um homem de Deus que disse, conversa é essa? Não. O camarada veio trazer um dízimo de 6 mil. Quem não quer, irmãos? Um dízimo de 6 mil. Na hora o Espírito Santo disse, não receba não. Reprovado por mim, eu não quero o dinheiro dele. Aí ele, o pastor, ei, Deus não quer seu dinheiro não. O quê? Deus não quer seu dinheiro. Vá lá, se resolva, você deve saber por que ele não quer o seu dinheiro.
Saiu bravo, quase bateu no pastor. Voltou depois de 6 meses chorando, dizendo: estava acontecendo isso na minha vida, fui lá, consertei e tal, não sei o quê. Estou aqui com os 6 dízimos acumulados, não sei o quê, lá, e o Espírito Santo falou: agora sim. Em espírito e em verdade é uma estrutura para o nosso procedimento cristão. Tem que ter uma estrutura para a oração, para a adoração, para o amor, para o serviço, para o ministério. E essa estrutura é construída pelo quê? Pureza. Irmão, o texto está dizendo que Deus procura. Se Deus procura, que negócio está feio, irmão. Deus procura. Olha o que o texto diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a essência precedendo o comportamento. O que Caim foi fazer? Dar a oferta. O que Deus queria? A estrutura que antecede aquela oferta. Aquela oferta vem de onde? Nasceu onde? Porque eu não sei se você já percebeu. Em muitos momentos, nós não amamos fazer o que nós amamos fazer. Nós amamos ser vistos fazendo o que nós estamos fazendo. Você não ama dizimar, você ama ser visto dizimando. Eu já vi, e longe de mim dá um juízo, o juiz é o Senhor. Mas eu já vi gente vindo dizimar e olhando para a primeira fila, para o pastor, para ser visto, dizendo: estou falando não, aleluia, eu sou crente. Eu já vi, todo mundo caindo no poder. E gente que eu amo, gente madura, gente que é referência para a minha vida. Camarada nem chegar e o camarada já prender a respiração para dar o salto para trás. Falta de pureza, irmão. Deixa que Deus te derruba, mas não fabrica a queda não, irmão. Se é poder de Deus, quem pode ficar de pé na presença? Eu nunca caí no poder. E não tem problema não, irmão. Se é poder de Deus, quem fica de pé? Mas a falta de pureza contamina tudo. Contamina a adoração, contamina o casamento, contamina as finanças, contamina a vida toda. Porque você vai gerando fake news nas áreas da sua vida. É em espírito e em verdade. Tem que ter uma estrutura de pureza por trás daquilo que somos, por trás daquilo que fazemos. Deus está procurando, então, é possível Deus achar você? Se Deus está procurando, deixa Deus achar você. Ei, Jesus, eu estou aqui, fazendo a coisa certa com o Espírito certo. Deixa Deus te encontrar, Ele está procurando. Por isso que eu disse no momento da oferta, crentes e crentes. Porque o crente fora da curva é esse crente que foi achado com integridade de coração, grandeza de coração. A maioria de nós, como povo de Deus, fazemos sim a coisa certa. Glória a Deus por isso. Com que motivo eu já não sei. Porque é isso que vai nos diferenciar entre maduros e imaturos. Adultos e crianças. É por que fazemos, com que estrutura fazemos, para quem fazemos, a quem queremos agradar. Ser louvado por Deus, ser louvado pelos homens. Eu quero ser achado, irmão, por Deus. Se Deus procura o verdadeiro adorador, eu quero ser achado.
Quantas vezes sem música, irmão, eu não chorei nos meus cafés da manhã? Só fechando o olho e pensando na beleza de Jesus. Ontem mesmo o Medina aqui pregando sobre a beleza de Salmos capítulo 24, verso 7. É lindo, irmão. Quando Paulo diz em Efésios que o Senhor desceu às profundezas da terra, subiu às alturas e levou cativo o cativeiro. E Medina falou algo novo ontem para mim. É que os seres celestiais não conheciam a face do Messias. Jesus não era conhecido entre os anjos. Aí o Salmos 24 ganha sentido quando diz: ó portais eternos, levantai as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Eu preciso de Fernandinho para chorar, irmão? Só abrir a Bíblia e ver a magnitude do meu Rei. Fernandinho vai me atrapalhar, irmão. Porque eu já tenho em espírito e em verdade. Às vezes o gospel atrapalha a adoração, não sei se você concorda. Eu publiquei há 3 anos uma frase que o povo diz: esse Anderson gosta de causar. Eu disse: eu não ouço música secular, por isso não escuto música gospel. Aí eu criei um problema com os crentes. O que eu quis dizer com isso? Que não é porque é gospel que é adoração, irmão. Tem mundo na igreja. Que o mundo antigamente era batom, tatuagem e saia. E a igreja não viu que o mundo entrou com a sua força total. Enquanto focalizaram em usos e costumes, os valores do mundo entrou na igreja e contaminou até os nossos valores de adoração. Mundanizou a nossa adoração. Então não é porque é gospel que Deus valida. Então tem gente gospel que é secular. Então música não é adoração. Adoração é conexão com o amado, é quebrantamento de espírito, é pureza de coração, é cantar sem música, é pensar em Jesus. Você se emociona em refletir que Jesus está voltando e você o verá? Irmão, quando Medina abriu ontem Salmo 24, eu já comecei a chorar na minha cadeira. Que dia, irmão! Que dia glorioso será esse! Portas eternas se abram, ergam as suas cabeças, porque entra agora o Rei da Glória. Eu danço sem a música, irmão. Porque eu nasci para esse dia. Eu nasci de novo para esse dia. Que música eu preciso? Eu preciso de pureza. Eu não preciso de música. Eu preciso de pureza. Eu não preciso de ministério, irmão. Olha lá, o irmão está internado. Vai lá, é um altar. Que essa briga doida por essa porcaria aqui, de madeira? Madeira! Só madeira aqui, ó. Madeira em cima, madeira dentro. Que briga por microfone? Por que briga por evidência? Está o mundo aí. Melhor altar, como disse John Wesley, o mundo é a minha igreja. Ah, eu quero ser ungido. Que mano é ungido? Tu já é ungido, irmão. Tu nasceu de novo, já está ungido. Vai lá e faz o que Deus quer que tu faça. Quer pior mundanização do que a briga por ministérios, irmão? Isso é mundo. Quer pior mundanização do que briga por títulos ministeriais? Deus procura. Ei, mulher, vai chegar o dia que a adoração não terá mais conotação geográfica. Não é como, não é onde, é de onde. Não é no monte,
Não é no vale, não é na casa, não é na igreja, é em espírito e em verdade. Você pode fazer isso dirigindo, você pode fazer isso no ônibus, no metrô, tomando café da manhã. Pode fazer isso aqui no altar. Você só precisa ser puro de coração. Mateus capítulo 5. Verso 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. É disso aqui que nós precisamos. Nós precisamos ver a Deus. E como nós vemos a Deus? Pureza de coração. Você não vê a Deus a partir daquilo que você faz. Você vê a Deus a partir daquilo que Deus está vendo em você. Sentido grego da palavra puro, limpo, puro fisicamente, purificado pelo fogo. Aquilo que é limpo eticamente, aquilo que é livre de desejo corrupto, aquilo que é livre de pecado e culpa, aquilo que é livre de qualquer mistura, aquilo que não é falso, aquilo que é genuíno, aquilo que é sincero, sem culpa, inocente. Irmão, tem coisas certas que diante de Deus são erradas. Tem coisas erradas que diante de Deus continua errado, mas possui a motivação certa e dará certo. A religiosidade foca na coisa certa, mas por vezes diante de Deus a coisa certa é a coisa errada. Mas a coisa errada diante de Deus é errado. Mas se houver pureza, há esperança. Olha esse irmão dos 14 tiros. Por incrível que pareça, você vai ali no leito, é menino, é puro. Errou esses anos desviados por burrice. Mas quando Deus chega, o coração quebranta. É isso que define pureza. O que é arrogância, soberba, altivez? É Deus chega perto e o coração não quebra, não enverga. Eu não sei se você sabe a diferença entre o joio e o trigo. Não sei se você já estudou. Há vários estudos. O que eu mais gosto é sobre o vento, por isso que o Evangelho diz que o Espírito de Deus sopra onde quer. É que quando o vento bate na plantação, o trigo deita. O joio não. O vento bate e o joio permanece altivo. Por isso que o Senhor disse: ei, não colha o trigo para não errar, não colha o joio e você cometeu o erro de colher o trigo junto. Deixa comigo, eu já dei ordem aos meus anjos. Ele separará o joio e o trigo e jogará o joio onde haverá choro e ranger de dentes. E a melhor maneira é justamente essa. Deus vem e a reverência de coração sempre se dobra. Você está em pecado, você está em derrota, mas você se coloca diante de Deus sem altivez. Senhor, eu errei. Igual Davi. A consciência do pecado de Davi já era o início da santidade dele. Fui eu, não tem como eu fugir. Fui eu. Aí se dobra, o trigo se rende. O joio não se rende. Não é facilmente convencido.
é resistente à influência do Espírito de Deus. É como um homem disse, né? Perguntaram para o pastor, dizendo, pastor, tem quantos anos de casamento? 40. Já pensou em divórcio? Ele disse, nunca, só em homicídio. Não, porque né, o santão vai dizer, que é isso, aleluia. Não, irmão, só em homicídio mesmo. Matar o outro. Como ocultar o cadáver do outro. Não sei se você já passou por essas loucuras assim. Meu Deus, se eu matasse fulano, como que eu poderia esconder o corpo dele? Mas isso é tão bom, porque é um sentimento humano autêntico, que quando a graça vem, diz, que loucura. Aleluia, vou viver a vida. Do que dar uma de santarrão toda hora? Que isso, nunca gritei com a minha esposa. Aleluia. Aí de uma hora para outra, divorcia. Oxe, não era um camarada apaixonado que nunca brigou? Então é melhor o sentimento autêntico, governado pela graça de Deus, do que uma santidade fanfarrona, falsa, cheia de pecado por trás. O que Jesus chamou de sepulcro caiado. Deus quer pureza, irmão. E até nas nossas falhas, Deus quer pureza. Porque o erro que tiver pureza, Deus ainda tem matéria-prima para trabalhar. Mas quando você não é puro, o seu erro é o seu fim. Caim não era puro. Davi era puro. Adão era puro. Ananias e Safira não eram puros, morreram na hora. É porque há um passo adiante do pecado, como eu ensinei a vocês uma vez, que é a iniquidade. A iniquidade é a cauterização do mal. Já não há consciência de arrependimento. Você já viu crente ruim? Eu posto umas coisas, às vezes, para humanizar os crentes, dizendo, deixa eu fazer essa postagem aqui para ajudar os irmãos a ser mais humanos. Eu fico assombrado, irmão. Essa semana eu postei do Bonovox. O Bonovox é vocalista da banda U2, que é uma banda secular. Segundo o Bono, ele diz, eu sou crente desde sempre. A minha banda é uma banda cristã, nós oramos antes de todo show. Eu nunca tive problema com Deus, nem problema com Cristo. Meu problema sempre foi a igreja. Ela é inadequada para nós e nós somos inadequados para ela. Irmão, é aquilo, você tem que ver. Vai lá na minha rede social e vê os comentários. A minha esposa se diverte. Estava rindo hoje à tarde. Que é aquilo assim, mesmo assim, é certo que ele falou, mas é gay. É certo que ele falou, mas é ateu. É certo que ele falou, mas é espírita. E daí, irmão? Quando você é puro de coração, você aprende até com o diabo, irmão. Se eu falar isso em outra igreja, me prendem. Mas eu, Anderson, aprendo até com o diabo, irmão. O Satanás é um discipulador meu. Sério, pastor Anderson? Perseverança, irmão. O diabo sabe o placar final e não para. Não larga o osso. Por que eu vou largar? Ah, minha conta de luz está atrasada. Irmão, o diabo sabe que está condenado, perdido, que Deus vai voltar e amarrar o filho da molesta eternamente na danação do inferno e o camarada não para de trabalhar como se pudesse houver a possibilidade de vitória, irmão. Como que eu, como crente, posso desistir? Eu falo, filho da mãe do diabo. Bicho bom, moço, no que faz? Me ajuda. Porque quando eu estou triste, eu olho para o diabo e digo, se ele não parou, por que eu vou parar? Aí o crente não quer aprender com o Bonovox, porque vestiu a roupa do demônio, porque é marxista, porque é de esquerda. Que diabo, irmão? Eu aprendo com Lula, irmão, a não mentir. Eu aprendo com todo mundo. Não, você tem que ver, irmão. Você tem que ver. O cara postou agora à tarde que eu fui ver. Como que você pode fazer uma postagem de Bonovox que é de esquerda, é pró-aborto e é contra o Bolsonaro que você apoia?
E eu respondi, mal criado, e Bolsonaro por acaso agora é meu Deus, é? Olha que limitação. Falta pureza, porque quando há pureza, você pode ter convicções, você pode ter fundamentos políticos, você é um ser racional. Mas não é porque você tem uma preferência, um fundamento, um valor, que você despreza os outros valores. Que as outras coisas são sem significado. Porque quando você é puro, você também é um eterno aprendiz. Quem disse que o presidente que nós elegemos é um santo? Quem disse que ele vai nos tirar do buraco? Quem disse que ele vai resolver todos os teus problemas e os problemas do país? Eu não entendo, não. A igreja, por vezes, os irmãos, por vezes. Eu não consigo entender, às vezes, tanta maldade no meio do povo de Deus. Eu ouvi certa vez da boca assim na cara, comendo na mesa com o pastor. Ah, o que você acha sobre adoção por casais homoafetivos? O pastor na minha lata assim, ó. Ele entalou assim, ó. Eu prefiro a criança morta. Chega a dar um assim, ó. Eu prefiro morta. Disse o pastor. E disse eu. Jesus volta logo para resetar isso. Falta pureza. Sem pureza, a gente joga o bebê e a fralda na lata do lixo. Com pureza, a gente sabe trocar a fralda. Porque com pureza sempre tem mais uma perspectiva. Você quer um exemplo? Teologicamente, as nossas divisões como igreja é só falta de pureza. Porque com pureza, tudo se resolve. Deus é essa caixa de som, ok? Ok, irmão? Existe um ângulo de 360 graus nessa caixa. Está aqui? Cada um de nós, de um ponto de vista, olhando para essa caixa, vai ver algo que o outro não está vendo. Sim ou não? Ele está ali, ele está vendo a placa com a marca da caixa, que está aqui na minha frente? Não está, eu estou. Ele está vendo os cabos, eu estou vendo aqui a marca. Aí o outro vê o detalhe do lado, vê a alça. Assim é Deus. Um olha para Deus, vê o juízo, que faz parte de Deus. O outro olha para Deus, vê amor. O outro olha para Deus, vê justiça. O outro olha para Deus, vê família. O outro olha para Deus, vê criança. O outro olha para Deus, vê sensibilidade. Alguém está errado? Mas se essa pessoa que vê um atributo de Deus colocar esse atributo acima de todos os outros, está todo mundo errado. Porque está todo mundo querendo estar certo. E a pureza de coração entende isso. Deus vai ser compreendido de inúmeras maneiras. Acabou. Mas falta pureza. Porque sem pureza temos teologia, mas não temos a visão de Deus. Que é o que falta, porque quando há uma visão de Deus, há um batismo de consciência. Nas emoções, no sentimento, como eu disse, eu posso zangar com as pessoas, mas eu não desejo mal a elas, porque a minha natureza está conectada à natureza de Deus. A pureza de coração é a maneira com a qual Deus se revela a mim. Deus não se revela a crente malandro, irmão. E esse fulano aí? Pastor Anderson, por que você crê nas pessoas? Porque eu sou puro, irmão. Mas se você for enganado, problema, irmão. Que o povo fica chocado comigo. Como que pode o cara
Amar e às vezes o camarada solta uns trens sem sentido. Por exemplo, eu acho que ele ama, aí ele volta no Bolsonaro. As pessoas falam sobre mim, né? Como que pode? Porque sem pureza as pessoas não conseguem nem pensar. Elas querem colocar as coisas dentro de um caixote. Elas querem aprisionar Deus. Nessa discussão do Bonovox lá, a mulher foi. Aí a minha esposa fala, por que você responde algumas pessoas? Porque eu falo, ela falou, você prometeu para mim que você não ia responder mais as pessoas no Facebook, no Instagram. Eu disse, eu me esforço, mas tem algumas situações que são irresistíveis. Aí a moça veio lá assim, e eu disse, moça, você está no Instagram errado, eu não sou evangélico. Aí ela disse, sério? Aí eu disse, sério, nunca fui, nunca serei, jamais serei evangélico. As aparências enganam, eu estou aqui seguindo você porque achei que você era evangélico. Eu disse, você se enganou tremendamente. Aí alguém hoje perguntou, então o que é que você é? Eu falei, eu sou um discípulo de Jesus. Meu Deus não é evangélico, meu Deus está por aí. Falando com quem ele quiser, convertendo muçulmano em sonho, falando com espírita, com católico. A igreja não quer evangelizar os muçulmanos, Jesus está convertendo os caras por sonho, sozinho. Ninguém queria evangelizar Saulo de Tarso, Jesus fez isso sozinho. Jesus é evangélico onde? Porque quando eu digo que Jesus é evangélico, eu tornei Deus prisioneiro do meu bem-querer teológico. Não, ele está por aí, falando com quem ele quiser, irmão. Mas a gente não é puro. Porque a gente não é puro, a gente é malandro. Juiz das pessoas, desconfiado das coisas. Só ama o que consegue controlar. Isso não é amor. Porque amor liberta, irmão. A religião só consegue amar a vida daqueles que ela consegue controlar. Por isso que ela gosta de formatar. Tem que ser tudo igualzinho e andar segundo a cartilha do líder. Porque tudo aquilo que foge do controle dá trabalho. Olha que trem lindo. Votei no Bolsonaro e você vota em quem você quiser. Olha que coisa maravilhosa. Ninguém precisa ser igual a ninguém. Ninguém precisa entender Deus de maneira formatada, desde que seja bíblica sua visão sobre Deus. Ah, Deus é amor. Está escrito. Deus é juízo. Sim, está escrito. Deus é graça. Está escrito. Deus é fogo consumidor. Está escrito também. Deus é justiça. Está escrito. Amar o pobre sem amar a Deus é ideologia. Está escrito. 1 Coríntios 13. Só precisa de pureza. Porque onde houver pureza, haverá uma visão de Deus. E onde houver uma visão de Deus, haverá uma provisão desse mesmo Deus. E por que a gente está vazio? Certos teologicamente e áridos, secos, vazios. Só vivendo de rotina. Só vivendo de culto, só vivendo de programação, já porque não tem esse quebrantamento de coração, essa pureza, essa inocência, de ver as coisas por uma outra perspectiva, por um outro olhar.